Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Destravando a Coluna. Esse é o episódio de número 23. E através desse canal, o meu objetivo é destravar as suas dúvidas sobre a coluna, respondendo as perguntas que vocês me enviarem pelo WhatsApp, o DDD número 11 949388470, ou pelo Instagram, @drguilherme_costa, enviando a pergunta através de áudio ou texto, gravando de locais silenciosos e informando o nome e o local de onde está falando. Vamos à primeira pergunta de hoje. Dr. Guilherme, quanto tempo de repouso sem sair da cama precisa ficar após uma cirurgia para hérnia de disco? Obrigado. Acabou não falando o nome aqui para a gente informar. Bom, basicamente eu até comentei disso num dos episódios passados. Hoje, basicamente, você tem técnicas muito mais modernas para a realização de cirurgias sobre a parte de hérnias de disco, tá? Antigamente, todas as cirurgias da coluna, elas envolviam basicamente um corte, que para a hérnia de disco varia mais ou menos uns 5 centímetros, um afastamento da musculatura, um corte na parte óssea para você, de fato, conseguir acessar a hérnia de disco e remover esse fragmento da hérnia. Hoje, com as técnicas mais modernas e cirurgias por vídeos, nós estamos falando de cortes na pele de mais ou menos 1 centímetro, do tamanho da unha de um adulto normal. Basicamente, você vai usar esse corte pequeno para introduzir uma câmera de vídeo até o ponto específico onde você tem de fato a hérnia de disco. Então você tem uma remoção mais rápida, mais segura e com menos trauma da musculatura e da pele. Então, de forma geral, cirurgias por vídeo são cirurgias bem menos dolorosas do que as cirurgias antigas, cirurgias abertas, que são as cirurgias convencionais para hérnia de disco. Via de regra, por serem cirurgias menos dolorosas, com corte menor, menos trauma nos tecidos, o paciente é colocado para andar, via de regra, 2 a 3 horas após o término da cirurgia. Então, de fato, é uma reabilitação bastante precoce. Basicamente, por você ter uma medida de segurança, se operando o paciente de manhã após a cirurgia, você acaba mantendo ele internado umas 8 horas para observar efeitos colaterais eventuais da anestesia, fazer a reabilitação com a fisioterapia já para treino de marcha nesse período bem precoce. Operando de manhã, no mesmo dia, no fim do dia, você consegue dar alta para casa. Se eventualmente você opera no período da tarde, para você ter esse período de observação no pós-operatório, muitas vezes você acaba liberando de alta no dia seguinte, mas de fato é uma reabilitação bastante precoce. Então a gente fala que a cirurgia para hérnia de disco hoje feita por vídeo, ela é para o paciente devolver a qualidade de vida numa situação bem rápida, bem imediata. Tanto que a gente fala, operou num dia, no dia seguinte o paciente quer fazer o café da manhã, ele quer ir numa padaria para comprar o pão, um leite, um café, ele tem total liberdade, desde que ele esteja com a dor controlada, para fazer todo esse tipo de movimentação. Sendo que a única situação que a gente orienta é não fazer esforços excessivos, porque de fato a gente fala, por mais que a cirurgia tenha um corte pequeno, seja uma cirurgia relativamente rápida, a gente não pode abusar, porque de fato é um procedimento. Mas quanto mais rápido você volta essas movimentações normais, melhor a recuperação. Então, nada de ficar em repouso absoluto, não sair da cama ou pedir ajuda para fazer todas as outras medidas. O importante é que você realmente tenha suas movimentações e a reabilitação o mais precoce possível. Tá certo? Vamos para a próxima pergunta. Minha filha teve o diagnóstico de escoliose no início da adolescência e fez tratamento com RPG e fisioterapia. Na época, ela não precisou usar colete e nem fazer cirurgia. Hoje ela tem 22 anos e passamos em consulta com outro médico que avaliou novos exames dela e a escoliose hoje está com 55 graus e ele indicou cirurgia. É normal isso acontecer e agora? Estamos muito preocupados. Rosana Silva, de São Paulo. Rosana, tem alguns pontos aí nessa história que você nos conta que é importante a gente pensar, tá? Primeiro, respondendo a sua última dúvida aí, tá? A escoliose, de forma geral, eu sempre explico isso muito para os meus pacientes e para os familiares, principalmente quando os pacientes são adolescentes, que são os pais aí que vão tomar essa decisão. A escoliose é uma deformidade muito matemática, tá? Então a gente fala que a gente passa basicamente num ponto de equilíbrio, onde você tem curvaturas menores de 40 graus, você está falando de curvaturas que tendem à estabilidade, com baixas taxas de progressão. Quando você está pensando em curvaturas acima de 45 graus, você está pensando em curvaturas que elas tendem a progredir invariavelmente do que você faça. O problema está nesse limbo, dos 40 a 45 graus, porque são curvas que podem ficar estáveis ou curvas que podem progredir, tá? Então, basicamente, respondendo a sua dúvida hoje, sua filha com 22 anos de uma curvatura de escoliose de 55 graus, a indicação da cirurgia ela está plenamente respaldada pela literatura, porque de fato é uma curvatura que ela tende a progredir numa velocidade que varia de 1 a 3 graus
por ano, tá? Imagina ela com 22 anos progredindo a 1 grau por ano, daqui 20 anos, com 40 e poucos anos de idade, ela vai ter uma curvatura aí de mais de 70 graus. Então, de forma, você realmente vai ter uma situação onde você vai agravar o problema futuramente. Então a gente fala que de fato a indicação ela está bem correta, tá? Agora, falando do tratamento que ela eventualmente fez na adolescência. Basicamente, quando nós pensamos na adolescência, nós temos alguns fatores que ajudam a gente a definir isso também no tratamento. Quando você pensa no tratamento da escoliose idiopática do adolescente, o primeiro ponto que você tem que avaliar é a idade e o potencial de progressão de crescimento do adolescente. Nas meninas, você vai avaliar a idade da primeira menstruação, porque ela norteia também pra gente o tempo de progressão de crescimento que essa menina vai ter e a curvatura de fato da coluna. Quando você pensa numa idade onde o paciente tem progressão de crescimento e a curvatura ela é abaixo de 25 graus, você pode fazer um acompanhamento regular, semestral, a cada 6 meses, com novos exames, para ver se de fato a curva tende a estar estável ou se ela pode progredir. Quando você está na fase de crescimento e você tem uma curvatura que varia de 25 a 40 graus, obrigatoriamente é indicado o uso de coletes, pois o colete ele pode prevenir a progressão da curvatura. E esse ponto é bem importante a gente citar isso, porque o tratamento com o uso do colete, muitas vezes a pessoa acha que o colete vai fazer melhorar as curvaturas, e na verdade a gente fala, pode acontecer essa melhora sim, mas o objetivo principal é não deixar as curvas progredirem, não piorarem as curvaturas. Associado a isso, a gente tem a parte de RPG, de fisioterapia, de musculação, de atividade de fortalecimento, que vão ajudar também a estabilizar melhor o tronco e ajudar nessa redução do risco de progressão. Mas basicamente o que a gente fala hoje, pelo que você me conta, pode ser que ela tenha já uma medida na curvatura anterior, que já fosse uma medida um pouco maior, ela tinha ultrapassado já essa fase do crescimento, mas por algum fator, principalmente o fator genético, a gente não tem esse controle, pode ter feito essa curvatura aí gradualmente progredindo e você teve esse diagnóstico aí de fato nessa situação. Então realmente o ideal é a gente pensar no tratamento cirúrgico nessas medidas, que é o que mais tende a ajudar e evitar problemas futuros aí para sua filha. Tá certo? Espero ter esclarecido aí para você entender um pouco, mas de fato a orientação foi bem correta desse profissional. Essas foram as dúvidas de hoje, tá? Se vocês tiverem dúvidas, enviem-nos através do WhatsApp informado no início do vídeo ou através do Instagram. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e sigam o canal para a gente acompanhar os próximos vídeos e destravarem as suas dúvidas sobre a coluna. Até mais!